Dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato. E bom dia também, Chico Reis e a Gomes, que não estão aqui no estúdio. E bom dia a vocês aí que acompanham a Ouro Negro em Alagoinhas, em Catu, Pujuca, toda essa região. A Ouro Negro tem uma presença forte, né? Sinal forte. Mandar um abraço aí também para toda a direção da rádio. Caio, tem que vir candidato aí que não veio, tem que vir candidato que não quis. Se você me chamar todos os dias, eu venho todos os dias, viu? Ótimo. É ótimo, os nossos todos os dias. eleitores agradecem. E um detalhe, venham antes da eleição e venham depois da eleição, ganhando ou perdendo. Ou seja, comigo não tem essa. Me chamou, tô aqui. Nós desejamos boa sorte a todos. O que importa é a região ter representante na Assembleia Legislativa. Estamos precisando de representação, mas vamos lá. A primeira pergunta é sobre saúde. Começa... Ontem foi quem começou a pergunta? Foi Chico. Foi Chico. Hoje começa Gomes. Tema saúde. Bom dia, Radiovaldo Costa. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Primeira Mão e se sinta muito à vontade aqui no nosso meio. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: quais as ações que o seu mandato demandará em caso de êxito na sua caminhada rumo à Assembleia Legislativa para que a área de cobertura, que hoje não atende à demanda existente da nossa cidade, possa minimizar as deficiências que o atual sistema possui e que, na prática, as unidades de saúde que existem e as que vierem a ser implantadas possam, né, ao menos ter médico, porque na maioria das que hoje existem, médico é um artigo de luxo e poucos possuem, né? Depois de quase 6 anos de mandato do atual gestor e de muita promessa. Então, qual a sua inserção para isso? Quais as linhas de ação? E eu fiz essa pergunta específica para Alagoinhas, mesmo entendendo que o mandato tem uma abrangência estadual, por conta de que Alagoinhas é um polo regional de saúde. Valeu, Gomes. Agradeço aí a sua pergunta e vamos lá. Eu queria, antes de diretamente responder, Gomes, e você que é uma pessoa muito experiente, conhecedor da política e conhecedor também do trabalho legislativo, vereador que foi, Chico Reis, outra figura aqui que dispensa apresentações, falo do âmbito mais político e do conhecimento do funcionamento dos espaços de poder. Caio, eu tenho participado de várias reuniões, e tanto em Alagoinhas quanto fora de Alagoinhas, e eu tenho adotado uma prática. Chego lá 30, 40, 20, 50 pessoas e eu pergunto: vem cá, vocês sabem quantos deputados estaduais tem? Ninguém sabe. Aí eu pergunto, aí tem gente de 70, 20, 30, 10, ninguém sabe quantos tem. Você sabe qual é o papel do deputado estadual? 2, Gomes, arrisca a falar alguma coisa. Tem gente que não sabe que o deputado estadual, qualquer cidade pode votar. Rapaz, isso tem me assustado, Gomes, porque isso demonstra como a população foi distanciada da política, né? E eu tenho feito, inclusive, uma brincadeira. Quando eu vou numa casa de uma pessoa, eu pergunto: senhora, quantas televisões tem em sua casa? A senhora sabe? Ela diz: sei. Tem uma, tem 2, tem 3. Se a senhora sabe quantas televisões tem na sua casa, ou quantas geladeiras tem na sua casa, que é a sua casa, por que você não sabe quantos deputados estaduais, federais, senadores tem? Que é um espaço seu de poder. Aí as pessoas, Gomes, não sabem responder. Então, isso é uma coisa, assim, preocupante. Eu não sei exatamente que momento a gente tem que fazer uma análise histórica. Seria até uma boa tese de mestrado, doutorado, né? Fazer essa investigação. Quando a população, por quê, por quem e com que objetivos foi afastada da política, né? A política passou a ser um clube do Bolinha. A política só interessa a Radiovalda, Joseilda, Paulo César, não sei quem é Joaquim e ponto final. Então eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de reaproximação das pessoas da política, né? Porque a política é algo de interesse, não é do meu interesse. Eu não estou sendo candidato pelos meus interesses, né? E acredito também, eu sei até que tem gente que é candidato pelos interesses pessoais. Com certeza aí pelo Brasil afora tem. Mas eu não estou sendo candidato e nunca fui candidato, Gomes, pelos meus interesses, né? Eu sempre digo, ó, emprego eu tenho,
Consegui pelos meus esforços. Então, eu não estou disputando uma vaga de deputado atrás de um emprego. E tem gente que disputa eleição atrás de emprego. Né? Então, se isso é verdadeiro, a gente precisa fazer com que você que está aí ouvindo agora o programa, você precisa se reaproximar da política. Não é se reaproximar de Radiovaldo, nem do PT, nem do partido A, nem do partido B. É se reaproximar da política e do processo político. Para que as pessoas entendam, inclusive, na hora de votar, por que está votando, por que escolheu aquele candidato, por que escolheu aquele partido, por que escolheu aquele projeto, e não acabar sendo apenas conduzido como uma manada para o dia da eleição. Então, não estou falando com eleitores, eu estou falando com os cidadãos. Então, Gomes, eu estou dizendo isso porque quando eu vi, né, a programação e tal, assim, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe, que estão me ouvindo agora, qual é o papel do deputado estadual. E não sabe quantos tem. Vão saber agora, quem não sabe. 63 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, certo? Que representa o estado da Bahia, que qualquer uma das 417 cidades, os eleitores dessas cidades, podem votar em qualquer um dos candidatos, e que esses deputados estaduais, ele tem alguns papéis principais. O primeiro, fiscalizar o executivo, né? Ou seja, fiscalizar o governo do estado, o governador, seja ele quem for. Aprovar os projetos de iniciativa desse governador, os projetos do executivo. Aprovar, que aí é a peça mais importante, o orçamento do estado da Bahia. Ou seja, onde o governador vai gastar o dinheiro, né, aplicar, eu vou usar até esse termo, aplicar o recurso do estado nas diversas áreas e fazer emendas com esse recurso. Por exemplo, Gomes, botando mais na saúde para resolver o problema da saúde, fazendo uma emenda para talvez ampliar o Hospital Dantas Bião, fazer uma emenda para talvez construir um novo hospital aqui na região norte e agreste baiano, fazer emenda para a segurança pública. Então, esse é o papel, inclusive, para mim é o mais importante, e que, infelizmente, muitos deputados estaduais atuais de mandato não têm capacidade de discutir orçamento, porque não conhece de orçamento, não sabe de como é que funciona, apenas vota, geralmente com orientação ou do próprio governo do estado, ou da sua bancada, ou do seu partido. Tem deputado que nunca fez uma emenda, e que não sabe fazer uma emenda, e que não se interessa a fazer uma emenda. Então, eu acho que isso é importante, que você que está em casa, né, compreenda que, aí eu, no caso de pré-candidato, eu penso a política de forma totalmente diferente de muito candidato que tem por aí. Então, eu não quero apenas conquistar eleitores. Eu quero conquistar pessoas para entender a importância da política na nossa vida. Não existe alternativa fora da política, do ponto de vista da gestão de um estado, de um país, de uma cidade. Nenhum país, do rico ao mais pobre, do maior ao menor, não se inventou ainda na humanidade nenhuma outra alternativa de fazer a gestão que não seja através da eleição de representantes. Ah, mas tem muita gente ruim na política, tem muito bandido, tem muito ladrão. Tem. Eu não tenho dúvida disso, Luciano. Mas quem botou político incompetente, ladrão, que não tem compromisso, foi o povo que votou. Político não entra no cargo por obra e graça do Divino Espírito Santo. Só senta nenhuma daquelas 63 cadeiras se tiver voto, e muito voto. Então o povo precisa entender a importância do processo eleitoral. E por isso, Gomes, eu faço esse preâmbulo antes de responder um tema que seguramente é um dos mais importantes hoje, que é a questão da saúde. Em Alagoinhas e região, agravado pela situação do Dantas Bião, que eu já falei aqui, já falei em outros espaços, criticando inclusive a situação do Bião. Respondi agora um WhatsApp sobre o Dantas Bião. Tem uma relação, fiz um protesto há 1 mês e meio, 2 meses atrás, lá no Dantas Bião. Sou do PT, sou pré-candidato do PT, votei no atual governador, defendo o atual governador, vou defender o atual pré-candidato do PT, mas não vou tapar sol com a peneira da crise que o Dantas Bião vive e ainda vive aqui em Alagoinhas, né? E das cobranças que eu, o próprio Joséildo, nós fizemos juntos, inclusive, cobranças insistentes para que a realidade do Dantas Bião mude,
para que melhore, que atenda adequadamente a população, que não tem sentido. Eu ainda usei, Gomes, essa expressão. O governo do Estado, que fez muito pela saúde do Estado, tanto Jacques Wagner quanto Rui Costa, fez muito, e eu não vou perder tempo aqui do programa para listar, mas fez muito na Bahia. Não pode se engasgar com Alagoinhas. Alagoinhas é importante, mas considerando o contexto do Estado da Bahia, é muito menor. E nós fizemos essa cobrança. Então, Gomes, eu penso que primeiro, apesar de sua pergunta é muito voltada para Alagoinhas, eu tenho aí críticas naturalmente ao atual governo municipal. Acho que o prefeito Joaquim não conseguiu ainda superar as dificuldades da saúde de Alagoinhas, e por ser o maior município, isso impacta inclusive o próprio Dantas Bião. Impacta o Dantas Bião, é impactado pela inércia, digamos assim, da saúde no municipal. Mas eu penso que primeiro, a gente precisa restabilizar o atendimento do Dantas Bião, que vai ser feito ainda, acredito, já no mês que vem, com essa mudança. Defendo que a gente faça um estudo. Qual é o perfil hoje, Luciano, de atendimento do Dantas Bião? O Bião atende o quê? Vítimas da violência, vítimas de acidente, mais sábado, mais domingo, mais à noite, mais de dia, atenção básica, né? Pessoas com problemas de saúde, ataque cardíaco, câncer, ou outras situações. Qual o perfil desse atendimento? Alguém tem conhecimento, Caio? Você tem conhecimento de algum estudo que aponte o perfil de atendimento do Dantas Bião? É mais gente de Alagoinhas, é mais de Entre Rios, é mais de Esplanada, é mais de Cardeal da Silva, é mais de onde? Não tem. Tenho certeza que não tem. Então, Gomes, primeiro nós temos que ter dados. Eu não sou dono da verdade e não defendo ações da minha cabeça. Eu aposto e acredito, Caio, no estudo. A técnica, o estudo, ela é fundamental. Ter informações para manipular e encontrar saídas é o ideal. Então você precisa ter um estudo que aponte qual é o perfil de atendimento e de necessidade da saúde de Alagoinhas e dessa região. A partir desse estudo, já que eu sou legislativo, não sou executivo, como eu falei aqui há pouco, cobrar do governador eleito, seja ele qual for, que a gente possa, inclusive, adotar, baseado no estudo feito, medidas que possam ir ao encontro de resolver os problemas de atendimento, seja da atenção básica, seja da média complexidade, seja da alta complexidade, seja da regulação, certo? Seja das cirurgias eletivas. A nossa capacidade hoje atende a demanda da região. Alagoinhas precisa de um novo, quando eu digo Alagoinhas e região, precisa de um novo hospital, precisa ampliar o Dantas Bião, talvez construir um hospital Esplanada, em Iambupe, em Acajutiba, para dividir inclusive o atendimento que é sobrecarregado hoje com o Dantas Bião. É preciso conversar com os prefeitos e os seus secretários de saúde, para que melhorem, por exemplo, a atenção básica e a média complexidade, pelo menos, para diminuir a carga em cima do Dantas Bião. Né? Então são coisas que eu defendo fazer, dialogar, conversar, para encontrar saída, porque o povo quer uma saída para o problema. E eu, Gomes, fiz muito isso quando fui vereador, com o ex-prefeito Paulo César, que eu era opositor. Eu cansei de sentar com o Reginaldo, quando era secretário de saúde, e apresentar propostas. Eu não ia apenas criticar, cobrar, dizer que não presta. Não, Reginaldo, eu tenho que apresentar propostas. O povo tem que ter resolvido o seu problema. Apresentei proposta para a maternidade, apresentei proposta para o Barreiro, apresentei proposta para Santa Terezinha, apresentei proposta para a zona rural. Não vou entrar aqui no mérito da execução, mas você precisa, a partir inclusive da minha vivência, que circulava na cidade, conversava com as pessoas, ouvia as pessoas, encontrava saídas e apresentava essas saídas para a população. Então eu penso que a saúde, de fato, Gomes, merece uma atenção do legislativo, merece uma atenção muito mais do executivo e merece uma atenção também da imprensa, de outros setores, para que a gente encontre de fato uma saída, uma saúde pública que funcione. E eu quero deixar bem claro, eu acredito no SUS, eu acredito que o SUS pode funcionar bem, pode atender bem, pode atender de forma humanizada, certo? Desde que se tenha, de fato, gestão, vontade política para fazer isso. Defendo, por exemplo, Gomes, olha só que absurdo, o Dantas Bião está em Alagoinhas, mas quem acompanha o funcionamento do Dantas Bião, Luciano, não é Alagoinhas, é a CESAB lá em Salvador. Aí você tem um núcleo aqui que representa a CESAB, que está em Alagoinhas, ali no Petrolar, que não tem gestão sobre o hospital. Eu não consigo compreender isso. Aí quem acompanha se o hospital está bem, se tem remédio, se não tem, é lá em Salvador e não é o núcleo aqui. Então eu defendo uma gestão próxima, uma gestão em loco, que garanta com isso, inclusive, que o hospital funciona bem e interaja, dialogue, principalmente
com os municípios vizinhos, a partir de um estudo, Gomes, que eu vou defender, se eleito for, que a gente estude a demanda, né, estude a realidade de atendimento, o perfil de atendimento, para, inclusive, a partir de dados, a gente encontrar e buscar soluções. Bom, tá aí a resposta do Radiovaldo Costa. Eu quero dizer aqui o seguinte para os nossos ouvintes, alguns estão fazendo questionamentos. Gente, olha, o tempo é livre para o candidato falar o que ele quiser, né? A gente faz as perguntas, o modo de resposta é dos candidatos. A gente definiu em reunião aqui com as assessorias das pré-candidaturas que não haveria embates nem questionamentos durante as respostas dos candidatos, justamente para deixar eles livres para que possam, né, dar o seu recado, né? Aqui só nos cabe fazer as perguntas. E, por falar nisso, pergunta agora o Luciano Reis com relação à infraestrutura. Tema infraestrutura, Luciano. Radiovaldo Costa, pré-candidato do PT a deputado estadual. Água. A gente sabe que ainda existem rodovias no estado de forma precárias. A pergunta é, se você se eleger a deputado estadual, qual a atenção que o seu mandato dará de forma diferenciada à infraestrutura do estado da Bahia, em especial a região de Alagoinhas? Luciano, valeu pela pergunta. Eu acabei, Luciano, de responder aqui, um companheiro me mandou uma mensagem dizendo que ele trafegou na 093 entre Rios, sentido ali Pujuca, para sair ali em Pujuca, e estourou um pneu em um buraco. Agora, e pode, eu acabei de estourar aqui, diz que tem vários buracos, eu nunca tenho um tempo que já não passo ali e tal, vários buracos. Alagoinhas, as estradas também. Não, pois é, e ele me mandou agora. Então, assim, agora o governo também anunciou uma obra importante, com isso aquela região com uma palma da mão, aquela ligação histórica importante, mandar um abraço ali para toda a comunidade de Buracica, que vai fazer a ligação daquela comunidade, ligando o município ali de Teodoro Sampaio a Alagoinhas, passando ali pelo campo ali da Petrobras, e saindo ali na BR-110. O governo fez um investimento grande em estradas, mas o que eu sinto ainda é uma deficiência, e não é só no governo do estado, ou até mesmo no governo federal, ou no governo municipal, aqui nas ruas de Alagoinhas ou nas ruas de qualquer cidade. Eu acho que os governos, Luciano, pecam na manutenção, certo? Às vezes você faz uma avenida, uma estrada perfeita, e daqui a um ano e meio, porque o tempo desgasta, você tem o tráfego, você tem caminhões, você às vezes não tem pesagem, os caminhões trafegam com peso acima do permitido, tempo, chuva intensa, ou até o trabalho possa até não ter sido feito de forma precisa, e aí começam a surgir os famosos buracos, né? Eu penso que na questão das estradas, que é importante, né? Ninguém gosta de trafegar numa estrada esburacada, né? Ou ninguém gosta de passar numa estrada boa hoje e daqui a um ano, 2, perceber que aquela estrada não tem mais nenhuma condições de trafegar, pelo menos de forma adequada. Eu acho que o que peca é a questão da manutenção, certo? Aquele buraquinho pequeno que está surgindo vai ser o buraco que vai interditar algum tempo atrás, se não for tratado, e olha que eu não sou engenheiro, aquela estrada. Então eu penso que os governos, e aí o governo do estado, que nós temos uma rede viária, uma malha viária estadual muito grande, e importante, que interliga inclusive com as próprias BRs, interliga municípios pequenos, precisa ter um trabalho de manutenção permanente, certo? Eu acho que cobrar do governo do estado que tem um plano de manutenção permanente, que funcione não apenas em momentos pontuais, ou nem mesmo em momentos próximos ao processo eleitoral, como muitas vezes acontece, certo? É fundamental. A manutenção tem que ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro, certo? Você tem que ter uma manutenção, um contrato de manutenção ativo o tempo todo. E é preciso fazer uma averiguação dessa estrada de forma continuada. Essa estrada mesmo, que esse amigo acabou de me falar, eu conheço ela muito bem. É uma estrada ali que liga a Araçás, liga Entre Rios. Já trafeguei muito nela, Pujuca, certo? A Petrobras fez aquela estrada alguns anos atrás, em um convênio com o governo do estado. Uma estrada com acostamento de primeira, sinalização vertical, horizontal e tal. Mas a estrada, volta e meia, tem buracos, inclusive, que colocam em risco as pessoas, ou de um acidente, ou de segurança, como o Renildo agora acabou de me alertar aqui, certo?
Ele preocupado com isso. Adiovaldo, bati aqui, estourei o pneu, mas há um risco de segurança aqui de assalto à noite. Isso tem que ser tratado. A estrada de Cardeal da Silva a Lagoinhas, a Entre Rios, eu fui recentemente. Ali tem um problema, carreta de eucalipto, carreta da Petrobras e a estrada está um caos. Então é preciso ver essa questão da manutenção dessas estradas, ter um plano de manutenção e ao mesmo tempo dialogar também com as empresas, como por exemplo Eucalipto ou Petrobras, ou outras empresas que transportam carga de forma frequente naquele trecho, um trabalho conjunto de manutenção, que possa inclusive buscar encontrar recursos e diminuir o peso desses recursos, inclusive dessa manutenção para o próprio Estado. Então eu penso que o problema é esse, é ter uma manutenção continuada, uma manutenção moderna, não aquele tapa-buraco, sabe, que a gente costuma ver, mal feito inclusive, certo? Sem uma técnica, mas algo que de fato garanta a longevidade daquela estrutura pública que foi feita, que eu acho que a grande eficiência hoje das obras públicas é que você faz obra para um período muito curto, e você não faz obras pensando de médio e longo prazo, e é naturalmente durante esse período apenas manter e dar manutenção adequada. Bom, agora vamos para o tema economia. Eu faço a pergunta. Radiovaldo, uma reclamação recorrente dos empresários, né, principalmente das cidades já instaladas, né, a falta de um programa, né, até de incentivos para essa classe, né, para o aumento de seus estabelecimentos, né, para a geração de mais emprego, mais renda, principalmente com relação a ICMS. Né, nós temos aí o governo tendo uma arrecadação muito grande com o ICMS dos combustíveis. O ACM Neto, enquanto prefeito, também um pré-candidato a governo, foi um dos que mais aumentou o valor do IPTU em Salvador, então tem um histórico também de aumento de impostos, da carga tributária, e né, caso venha a ser governador, você pode se deparar com essa situação. Eu quero saber, você como pré-candidato a deputado estadual, caso eleito, como é que vai ser sua postura diante de uma política fiscal, né, tributária do estado da Bahia? Bem, a questão da economia é uma questão importante. A gente está vivendo um momento econômico complexo, né? Um momento inflação, desemprego elevado, preços meio que descontrolados, e isso naturalmente afeta muita gente. A perda do próprio poder de compra dos salários, que isso afeta o comércio, sai efeito dominó. A economia tem essa coisa do efeito dominó, né? Uma coisa afeta a outra, que afeta a outra, que afeta a outra, que afeta a outra. Eu, naturalmente, Caio, defendo primeiro eu defendo incentivos. Eu acho que a política de incentivos para atrair investimento ela é importante. Seja municipal, seja estadual, seja federal. Infelizmente, é uma realidade que está consolidada hoje no Brasil e até mesmo no mundo. Essa coisa de você incentivar para atrair, né? Então, o incentivo, a água de Alagoinhas é boa, né? Veio a Itaipava, veio a Esquincariol, beleza. Mas veio também por conta do incentivo dado, certo? Se não tivesse incentivo, certo? Se não tivéssemos incentivo, seguramente a Itaipava não estaria em Alagoinhas, porque Alagoinhas não é a única cidade que tem água boa para fazer cerveja. Então, a política de incentivo para atrair, ela é importante. Então, primeiro eu defendo que o governo do estado tenha uma política de incentivos fiscais, né, que permita algum tipo de isenção, de desonerar, principalmente o ICMS, que é o grande imposto que o estado tem, e como forma, inclusive, de atração que se viu para atrair a própria Itaipava, a própria atual Heineken, mas na época Esquincariol, entre outras empresas pelo Brasil afora, certo? A própria Ford, na época, foi atraída por conta desse incentivo dado. Houve uma disputa entre o Rio Grande do Sul e a Bahia. O Rio Grande do Sul se negou a dar os incentivos que a Ford pediu. É bom lembrar isso. A opção da Ford não era a Bahia. A opção da Ford era Rio Grande do Sul. Inclusive o governador na época era o governador do PT. E o que a Ford pediu, o governo naquela época entendeu que era uma coisa muito agressiva para o estado abrir mão daquilo. Resultado, a Bahia concedeu, ganhou a Ford, infelizmente a Ford foi embora. Então, primeiro que eu defendo isso, que a gente tem uma política de incentivo permanente. Eu acho que a Bahia ainda é um estado muito pobre do ponto de vista industrial, certo? A gente tem uma industrialização muito frágil. Eu estive em São Paulo agora essa semana e fui de São Paulo para Guararema, dá mais ou menos uns 80 quilômetros,
de distância, como daqui à Feira de Santana. Rapaz, é impressionante. É uma coisa assim realmente que a gente vê fantástico. 80 quilômetros. 80, não é 8 quilômetros, é 80 quilômetros de São Paulo para Guararema, daqui para a feira. Imagine você sair daqui, Luciano, daqui para a Feira de Santana, porque é daqui para a Feira de Santana, saiu ali na esquina, na Itaipava, até o viaduto da 324, só mato. Uma plantio de eucalipto aqui e ali. Agora imagina isso, fábrica de um lado e do outro. De um lado e do outro. Entrada para uma fábrica e para outra. É impressionante, de fato, o poder econômico de São Paulo. É impressionante. Então, isso demonstra a desigualdade, inclusive, econômica que existe entre os estados. Então, eu defendo que a gente possa, sim, atrair mais investimentos industriais, que acaba aumentando também a arrecadação do Estado, gera emprego, certo? Empregos que geralmente têm uma remuneração um pouco acima da média. Isso injeta dinheiro na economia, isso ajuda o comércio, certo? Ajuda os diversos setores, ajuda a agricultura familiar, ou seja, ela irriga a economia como um todo. Então o Estado precisa ter de fato um plano de atração. Muita coisa foi atraída na Bahia recentemente, mas ainda temos uma desigualdade muito grande e penso que a gente precisa ser agressivo, ofensivo, do ponto de vista de estabelecer uma condição que aí o próprio comércio, que geralmente tem um questionamento muito grande do ponto de vista, porque o comércio fica ali meio imprensado, ele não está nem numa ponta nem na outra, ele fica no meio, imprensado por um lado e outro. Então eu acho que a saída do fortalecimento do comércio passa também pelo fortalecimento industrial, passa também por um olhar para a agricultura. A Bahia é o maior estado da agricultura familiar do Brasil. A agricultura tem um peso. A agricultura tem um espaço também de irrigar a economia. O Estado tem feito muito. Nós precisamos continuar fazendo pela agricultura familiar, pelos nossos agricultores, para que essa agricultura também contribua para o crescimento econômico da Bahia. Então, Caio, eu defendo, claro, são medidas que dependem do executivo, repito. Você vê que a gente discute tudo aqui que não depende do deputado, depende do governador. Tudo que está sendo discutido aqui até agora depende do governador. O papel, então, do deputado é o quê? O papel do deputado é debater o assunto, fazer interlocução, cobrar, apresentar até propostas. São projetos, inclusive, que não pode ser da autoria do deputado. O deputado não pode propor redução de arrecadação, que seria, no caso, uma redução de imposto ou uma desoneração aqui ou ali. Mas o deputado pode propor, pode debater, fazer audiência pública, mobilizar um segmento, mobilizar os CDLs, mobilizar as associações comerciais, mobilizar associações industriais, agendar a reunião com o governador, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, ver a necessidade daquela região, levar aquela demanda. Esse é o papel do deputado, porque em reta final é o governador que vai decidir se manda o projeto, se não manda, ou o deputado pode emendar o projeto que o governador mande. Aí você pode também apresentar uma emenda depois que ele mandar, já que você não pode ser autor de projeto que gere redução ou aumento de receita. Então eu penso isso, Caio, estou aberto a que a gente adote medidas que promovam o crescimento econômico da nossa região e do estado da Bahia como um todo. Bom, agora vamos para o tema segurança, pergunta Chico Reis. Muito bom dia, Radiovaldo, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Considero que a sua eleição, caso aconteça, será muito boa para Alagoinhas em função da maneira como você se investe nos assuntos, e me agrada muito saber que nós teremos a ousadia de um representante que tem se caracterizado por sua luta no que acredita e no que defende. Dito isto, Radiovaldo, na Bahia, a cada policial morto, 103 pessoas morrem por ação de agentes da segurança pública. Um estudo do pesquisador Denis Pacheco, em 2020, ele coloca que 42,9% das mortes de policiais não tinham informações sobre o perfil racial dos agentes. A subnotificação, segundo ele, é o reflexo de uma vontade política em negar o racismo. A pergunta: a polícia militar, segundo os dados aqui que é tocada como racista, merecerá
que atenção por parte do seu mandato? Olá, Chico. Satisfação muito grande receber aí sua pergunta, seus comentários, suas palavras sempre elogiosas e também a abordagem. Queria até te pedir, né? Eu não conheço esse estudo. Se você puder depois, eu gostaria de ter acesso, se tiver algum link, alguma matéria, enfim, interessante, né, esse estudo, e é bom realmente a gente analisar, né, estudos técnicos feitos por pessoas aí que se dedicam a fazer justamente esse levantamento, até vindo ao início da minha fala. Eu acredito muito na pesquisa, acredito muito nesse tipo de estudo, porque às vezes aflora algo que normalmente você não enxerga, né? E esse estudo realmente eu não tinha conhecimento e ele é interessante. Chico, a questão da segurança é um problema, talvez saúde, segurança e ali beirando a educação sejam temas que a população e também a economia, né? Porque o desemprego está muito complicado, são os principais temas, que as pessoas ficam muito angustiadas de ter atendida a expectativa de resolver o problema. Quando se fala em segurança, geralmente se fala em quantidade de viatura, em quantidade de policiais. Luciano, que acompanha muito esse tema, sabe disso. A medida se mede desta forma. Agora, você traz um tema importantíssimo, talvez que suplanta tudo isso, que é a questão do racismo estrutural que nós temos ainda hoje. Nós somos um país racista. Há uma discriminação, um preconceito racial, certo? Focando, existem outros preconceitos e outras discriminações, mas eu vou focar naturalmente no racial, certo? Que é a questão das pessoas negras, né, que são discriminadas em nosso país. Isso tem casos e casos aqui, se a gente for pesquisar na internet, de pessoas que sofreram todo tipo de preconceito, até mesmo morreram pelo fato de serem negras. Temos agora o caso do futebol. O futebol está crescendo, inclusive, de forma assustadora. Então, isso é um problema que precisa ser combatido. E esse é um combate de Estado, né? O governo estadual, o governo federal precisa combater o racismo de todas as formas. E é um combate que, além do que está previsto já na lei, já que racismo é crime, né? Além do previsto em lei, é preciso combater o racismo com políticas públicas. Esse é o debate que precisa ser feito. E há racismo em todos os meios, na escola, no trabalho, na polícia, nas instituições, né, no sindicato, em todos os espaços. É um problema que acontece. Então eu penso, Chico, que esse tema ele traz antes um debate sobre o combate ao racismo, medidas que o governo possa adotar para combater, medidas de discussão, de debate, envolvendo inclusive entidades que discutem essa questão racial com intensidade. Em nosso estado, inclusive, temos várias entidades. Eu acho que a gente precisa envolver bem isso, essas entidades, envolver as entidades representativas, para que a gente discuta quais são os efeitos do racismo na questão da violência. A gente tem uma fala que permeia aí a sociedade, de que só vai preso preto e pobre, né? Que os brancos não são atingidos por esse tipo de situação. E isso, de certa forma, é muito verdadeiro. Então eu penso que eu quero analisar esses dados, né? Quero até que você desejo muito receber isso para analisar isso, e defendo que a gente combata o racismo de forma forte, certo? Inclusive dentro da própria polícia, que acontece, seja Polícia Civil, seja na Polícia Militar. Agora, Chico, nós precisamos discutir também como diminuir os efeitos da violência ou diminuir os índices, os indicadores de violência do nosso estado. É claro que, por exemplo, a Polícia Civil aqui, agora estamos recebendo a delegacia nova totalmente recuperada, a velha totalmente recuperada. Mas há ainda uma deficiência de efetivo na Polícia Civil, há uma deficiência de policiais militares, que também entrou agora 1.000 policiais, se eu não me engano, soldados foram na última terça-feira, o governador já nomeou já assumiram suas funções, tem um concurso da Polícia Civil em aberto, a gente precisa recompor esses efetivos, e na recomposição, Chico, eu não tenho conhecimento do curso de formação dos policiais civis e dos policiais militares. Mas esse debate do racismo tem que ser colocado já na formação do policial militar, né? O policial militar ele tem que ser, já na sua formação, discutido a necessidade de ele, como agente do Estado, combater o racismo.
e ele não agir também de forma preconceituosa ou discriminatória. Agora, penso que a gente precisa também, além de melhorar a frota, aumentar as viaturas, fazer serviços de inteligência que possa combater o crime organizado na região, tráfico de drogas, que são elementos fomentadores da violência. A gente precisa também investir, Caio, em ações culturais, esportivas, sociais, educacionais, para ajudar no nascedouro, no combate à violência, em espaços onde o crime age como aliciador, que é na juventude, que é nas crianças, nos bairros mais periféricos, nos bairros distantes da cidade. Então, qual é a presença do Estado nesses locais? Que medidas o Estado está fazendo com as famílias mais pobres, com as crianças, com os jovens? Que alternativa está dando para enfrentar o crime organizado lá nesse espaço? Então, nós precisamos pensar isso. Eu acredito que não se combate violência apenas com arma e soldado. A arma e soldado é importante e é natural. Agora, é preciso combater a violência de forma social. E eu sinto a ausência de medidas sociais, Chico, que possam efetivamente combater a violência e combater o próprio racismo, o próprio preconceito e a própria discriminação. Rádio Ovaldo, são 7 horas mais 55 minutos, o tempo passa rápido demais. Eu vou deixar você um tempo disponível para, claro, você possa fazer suas considerações finais, você passar sua mensagem para os nossos ouvintes. Lembrando que nós estamos sendo transmitidos pela Rádio Ouro Negro FM 100,5 para mais de 80 municípios baianos e para todo o mundo através da Rádio Web 2 de Julho. Bem, Caio, agradecer, o espaço. Realmente o tempo voa, mas estou disponível e disposto a participar de todo e qualquer debate nesse processo eleitoral, certo? Com vocês aqui, uma bancada qualificada. Agradeço todas as perguntas que foram aqui realizadas e estou aí caminhando, apresentando uma proposta, um projeto para representar a nossa região, representar Alagoinhas, representar o Estado da Bahia no Parlamento Estadual e fazer o debate e a discussão que interessa ao conjunto da sociedade, temas como esse que vocês levantaram e outros. Eu quero defender, Caio, a economia solidária, certo? Quero defender a coleta seletiva, quero defender o fortalecimento das cooperativas de catadores, quero discutir a educação. Aqui nós precisamos mudar o perfil de cursos do CETEP em Alagoinhas, por exemplo, que é, na minha avaliação, um perfil de curso que não atende mais a nossa região do ponto de vista da qualificação de trabalhadores e trabalhadoras. Quero discutir a ampliação da UNEB aqui em Alagoinhas. A UNEB precisa ser ampliada, a UNEB pode fazer muito mais do que o que importantemente fez até aqui. Precisamos discutir, Chico, a criação de uma universidade federal aqui para a região nordeste do estado da Bahia. A região nordeste é uma região do estado discriminada nesse aspecto. Nós tivemos muitas universidades federais, é claro que é um tema federal, não é um tema estadual, mas a gente precisa fazer um movimento e eu defendo a gente construir um movimento que aponte na criação de uma universidade federal para a região Nordeste e a Alagoinhas seja beneficiada com um desses campos aqui na nossa região. Estamos caminhando, a minha dobradinha prioritária será com o pré-candidato Joséildo Ramos, estamos fazendo um trabalho aqui intenso, também acho importante a eleição do companheiro Joséildo, para continuar representando no Parlamento Federal e debatendo esses assuntos e esses temas. Grande abraço a vocês que acompanharam, até a próxima oportunidade e vamos torcer que tenhamos um debate intenso, profundo, qualificado, nesse importante processo eleitoral de 2022. E você, cidadão, participe, certo? Você é a parte mais importante desse processo. Agora você precisa se aproximar da política, não como eleitor, mas como cidadão. Valeu, Rádio Ovaldo Costa, pré-candidato a deputado estadual pelo PT.